Fala pessoal, a paz do Senhor, tudo bem? Sou Fernando Águia, aqui da Águia Produções, vim passar um recadinho aqui rapidinho. Todas as mensagens que a gente posta aqui no portal Águia são gravações da Águia Produções. A gente não sai por aí pegando mensagem na internet e postando aqui. Então eu queria te pedir um favorzinho rapidinho para você deixar um like aqui que nos ajuda muito, compartilhar essa mensagem com alguém para abençoar mais vidas. Também deixa aqui um comentário falando de onde você está vendo esse vídeo e não se esqueça de se inscrever no canal. Deus abençoe e boa mensagem para você. Eu tenho uma mensagem no coração e a convicção que eu tenho é que esta mensagem será como a resposta das suas orações. Amém? Só aproveitando o tempo que a gente vive, pergunta aí para uma ou duas pessoas que ao teu lado está: você orou pelo culto de hoje? Não é? Quando nós oramos, Deus responde a nossa oração. Responde como? Falando-nos através do culto e especificamente através da sua palavra. Para tanto, eu preciso que você acompanhe comigo a leitura de Lucas capítulo 5, versículo de número 1, que diz: E aconteceu que, apertando-o a multidão, para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo desembarcado ou descido deles, estavam lavando as redes. E entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre, porque tu mandas, por causa da tua palavra, lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, de maneira que já estavam a romper-se-lhe as redes. E fizeram então um sinal aos companheiros que estavam no outro barco para que os fossem ajudar. E foram, e encheram ambos os barcos de maneira tal que quase iam a pique. Versículo 8 diz: E vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. Quantos podem dizer amém? Tome o teu assento, por favor, desde que isso não seja um empecilho para você glorificar o nome de Jesus. Amém? Queridos, eu ainda preciso fazer a menção, eu me faço acompanhado pelo meu filho, Vitor Emanuel, que está ali em cima. Eu costumo dizer que lá em casa eu sou pastor-presidente, ele é o primeiro vice-presidente, está ali em cima. Estou acompanhado também pelo diácono Breno, grande expositor da palavra, meu companheiro lá na congregação, Mateus, também. É uma alegria ter vocês comigo. Irmãos, eu sei que nós estamos diante de um dos textos muito analisados, estudados pela igreja, texto esse que já serviu e continuará servindo para base de estudos, exposições eloquentes, composições de hinos. E eu tenho dito em alguns lugares que, pelo fato principalmente de nós assembleanos sermos um povo tão assíduo na palavra, termos tantos cultos de estudos, ensinamentos bíblicos, escolas bíblicas, muitos textos da Bíblia se tornaram comuns para nós. Se tornaram totalmente comuns para nós. E por causa desta situação, a gente imperceptivelmente vai desprezando alguns textos da Bíblia. Principalmente nós pregadores. Que sempre carregamos conosco uma vaidade de querer trazer algo que ninguém trouxe, né? O pregador tem isso. E a gente vai desprezando esses textos. A gente precisa ter uma cautela quanto a isso. Então, pensando nisso, eu estou buscando esses textos, analisando esses textos, e Lucas, capítulo de número 5, despertou a minha atenção na didática do texto. O texto diz que Jesus está sendo acompanhado, seguido por uma multidão. Nada anormal depois que ele assume-se como Messias. Até porque quem não ia querer andar com um homem, ou pelo menos atrás dele, que multiplica pães, que ressuscita mortos, que cura enfermos, que prega uma mensagem poderosa,
Quem não ia querer? Todos iam querer acompanhá-lo. E por certo, por diversas vezes na Bíblia, a gente vai ver Jesus arrodeado por multidões. A gente vai perceber, por exemplo, que às vezes Jesus está arrodeado por multidão, que está interessada no pão que ele reparte, né? E ele consegue detectar isso lá em João capítulo 6, e ele expõe, ele chega a dizer para essa multidão: vocês só estão comigo por causa do pão que eu reparto, só por isso que vocês estão comigo. A multidão não agradou muito, e a Bíblia diz que naquele dia muitos dos seus os deixaram, foram embora, porque uma coisa é você ajuntar pessoas, e outra coisa é você discipular, não é? Ajuntar pessoas você ajunta com qualquer propósito. Agora discipular tem que ser à luz da palavra, e a palavra corta, a palavra corrige, a palavra exorta, e alguns espirram, né? Acabam esvaindo, eles não conseguiram. A Bíblia vai dizer, por exemplo, em Lucas capítulo de número 6, que Jesus está dentro de uma sinagoga, e tem uma multidão ali que aparentemente não está torcendo a favor, que não está torcendo a favor, é uma multidão que está torcendo contra. E a Bíblia diz que eles estavam torcendo para Jesus operar milagre, para que eles encontrassem nisso algo para acusá-lo. Por quê? Porque era o dia de sábado. E na mente deles, no sábado não se podia fazer nada. Jesus, não preocupado com o que eles pensavam, com o que eles achavam, Jesus cura o homem da mão ressequida, da mão mirrada, mostrando para eles que a vida tem mais poder que um dia, e que o evangelho tem mais poder que uma religião, né? Jesus deixa isso bem claro para eles. Por fim, a gente vai ver Jesus também procurando as multidões. A gente vai ver Jesus tendo um zelo delas. Por exemplo, quando depois da morte de João Batista, Jesus tenta se retirar um pouco. Como homem, ele se retira um pouco e ele está dentro do lago, e ele olha para as multidões, e a Bíblia diz que ele se compadece delas, como ovelhas que não têm pastor. Ele tem compaixão das multidões. Então a gente vai ver vários traços nas multidões que seguiam Jesus. A gente vai encontrar várias características nas multidões que seguiam Jesus. Só que essa multidão de Lucas capítulo 5 é a que eu mais estimo, é a que eu mais admiro, e que numa linguagem comum nossa eu tiro o chapéu. Porque essa multidão não está seguindo Jesus interessada no pão que ele reparte, no milagre que ele opera, no que ele pode realizar. A Bíblia diz que essa multidão está apertando, o termo aqui é até um pouco mais justo, né? Esta multidão está apertando Jesus, porque eles queriam ouvir a palavra de Deus. Essa multidão é diferenciada, ela não está preocupada se vai ter pão, ela não está preocupada se um paralítico vai andar, ela não está preocupada se um cego vai enxergar, ela não está preocupada se vai acontecer algum mover. Essa multidão está interessada no texto, na Bíblia, na palavra, aleluia, na informação que ele tem para dar. Essa multidão aperta Jesus para ouvir a palavra de Deus. E como eu estou numa noite de ensino, cabe ressaltar que a gente precisa voltar a ter os traços dessa multidão. A gente precisa voltar a exigir a palavra. A gente precisa voltar a demandar a palavra. A gente precisa voltar a querer a palavra. Nós estamos vivendo em tempos em que ela está sendo substituída. É por isso que em alguns lugares não existe mais culto, é show. É por isso que em alguns lugares não tem mais altar, tem palco, não é? É por isso que em alguns lugares não se abre mais a Bíblia, mas se revela identidades. E está complicado o negócio. Fato é que a igreja precisa voltar a apertar os seus pregadores. A igreja precisa voltar a apertar os seus ensinadores. A gente precisa voltar a abrir espaço de novo, e é por isso que eu admiro um trabalho como esse, em que a gente é avivalista, irmão. A nossa linha é pentecostal. A gente gosta do poder de Deus, a gente gosta disso, faz parte da gente. Porém, a gente precisa voltar a ter amor pela palavra, desejo pela palavra. A gente precisa voltar a exigir que os pregadores abram a Bíblia. Parem de falar dos aeroportos que passaram. Parem de falar dos seguidores. Não, a gente não está aqui para isso. A gente está aqui apertando alguém para ouvir a palavra. A gente quer, oh glória a Deus, a gente quer a palavra. Que a palavra reacenda de novo em muitos altares do Brasil.
que a palavra tenha primazia, porque é a palavra que vai fortalecer o fraco, é a palavra que vai levantar o caído, é a palavra que vai despertar o dormente, é a palavra que vai ressuscitar o morto, é a palavra que vai trazer à tona o que está num coração escondido, a ponto do escritor aos Hebreus dizer que a palavra de Deus ela é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. Oh, glória a Deus por isso. Ela é poderosa, ela tem aptidão, ela é apta para dividir alma e espírito, juntas e medulas, e discernir os pensamentos e as intenções do coração. Oh, glória a Deus. Essa multidão aperta Jesus para ouvir essa palavra. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Essa multidão aperta Jesus para ouvir a palavra. Essa multidão tem desejo da palavra. Se ele vai dar pão, não importa, mas ele vai dar palavra, isso importa. Se um paralítico vai levantar da cadeira, não importa, mas vai ter palavra, isso importa. Oh, glória a Deus. Se vai haver um mover, se vai haver um método, se vai haver um estilo, isso não importa. Tem palavra? Então, se tem palavra, eu quero sentar para ouvir. Se tem palavra, eu quero aproveitar. Se tem palavra, ainda vou ter a minha caneta para escrever nos espaços que a minha Bíblia me permite escrever. Se tem palavra, eu ainda vou levar o meu lenço para chorar, porque onde tem palavra tem lágrimas. Oh, glória a Deus. Essa multidão aperta Jesus para ouvir a palavra. E eu acredito muito que isso alegra o coração dele. Tanto é que ele fica preocupado em servir essa multidão. Ele tem desejo de servir essa multidão. E a Bíblia diz que nessa caminhada, sendo acompanhado por essa multidão que o aperta, que o oprime, no bom sentido da palavra, ele chega junto às margens do lago de Genezaré, mar de Tiberíades e também o famigerado mar da Galileia. Quando ele chega ali, ele depara-se com uma situação esta, que informa-nos a chegada dos pescadores depois de uma pesca. Eles desembarcando, eles chegando às margens do mar, da praia, do mar. E a Bíblia diz que quando ele chega ali, ele viu estar 2 barcos juntos à praia do lago. E o texto vai dizer, e eles, havendo desembarcado, lavavam as redes. As informações são importantes. Primeiro, ele viu estar 2 barcos. Ele viu. Quando você pega o contexto histórico, alguns historiadores, como Isby, por exemplo, vai dizer que era comum às margens do mar da Galileia ter até aproximadamente 4.000 barcos. Tinha-se numerosos barcos às margens do mar, porque era um lugar de pesca. E a pesca era um dos principais, se não o principal ofício de manutenção, de mantimento e sustento das famílias. Se nós pegarmos esta informação histórica e analisarmos à luz do texto bíblico, parece ser paradoxo. Por quê? Porque se tem aproximadamente 4.000 barcos, por que Lucas está escrevendo que Jesus viu 2? Porque Lucas está querendo ressaltar que Jesus deu atenção para 2. Lucas está querendo dizer que Jesus enxergou aproximadamente 4.000, mas ele decidiu dar atenção para 2. Por quê? Porque enxergar, guarda, é biológico. Agora, ver é opcional. Enxergar, quem tem o seu órgão de visão perfeito enxerga tudo. Agora, quem é inteligente seleciona o que vê. A psicologia chama isso de percepção seletiva. É você selecionar o que vê. Enxergar, você enxerga tudo. Enxergar, você que tem a visão perfeita, enxerga tudo. Agora, você escolhe o que vê. Ver é opcional. Enxergar, glória a Deus. Enxergar é bênção. Agora, ver é inteligência. Quando a Bíblia diz que Jesus viu 2, ele está selecionando o que vê. E aqui eu aprendo algo para aplicar ao seu e ao meu coração. Se eu quiser enxergar na igreja murmuradores, eu os enxergarei. Agora, se eu quiser ver os adoradores, eu também os verei. Se eu quiser enxergar na igreja os desanimadores, eu os enxergarei, porque eles estão aí.
Porém, se eu quiser ver os animadores, os animados, oh, glória a Deus. Se eu quiser enxergar na igreja os defeitos, nós vamos conseguir enxergar muitos. Só que eu ainda preciso ver o operar, eu prefiro ver o operar, o agir e o trabalhar de Deus. Se eu quiser enxergar as dificuldades, as enxergarei, porque também são numerosas. Porém, eu preciso ver e eu quero ver as promessas. Eu quero ver aquilo que Ele prometeu. Oh, glória a Deus. Então, saia daqui desta noite de ensino com uma ideia. Pare de enxergar o que não edifica. Pare de enxergar o que não te faz crescer. Pare de enxergar aquilo que não vai trazer edificação para ninguém. E comece a ver os remanescentes que ainda existem. Oh, glória! Se você quiser ver o escândalo, tem site na internet que vai te mostrar. Se você quiser ver o escândalo, tem alguém cobrando propinas para espalhar. Mas eu ainda prefiro ver quem Deus levantou de novo. Eu ainda prefiro ver quem não estava pregando e voltou a pregar. Eu ainda prefiro ver os que caíram e que Deus... Oh, glória a Deus, aleluia! Dê a sua atenção para o que edifica. Jesus foi seletivo ao ver. Diz a Bíblia que ele viu estar 2 barcos. Só que esses barcos ao qual ele dá a sua atenção, ele dedica a atenção, está acontecendo um problema, porque os pescadores haviam desembarcados, isso aqui você já ouviu, frustrados, desmotivados, porque eles tentaram pescar a noite inteira e não por esporte. Eles pescaram a noite inteira não para desestressar. Eles pescaram a noite inteira para manter. Tem família em casa precisando de mantimento. Tem situações que precisam ser resolvidas. Tem uma empresa que precisa de orçamento, que isso aqui era uma empresa. E eles pescaram a noite toda e nada apanharam. Então eles voltam frustrados e além da frustração tem uma preocupação. Preocupação que o necessário não foi encontrado. Preocupação que o necessário não foi adquirido. E aí eles desembarcam do barco. Por quê? Porque o barco agora não tem serventia. O barco para eles na praia não tem sentido mais. E além de não ter sentido, é motivo de tristeza. Porque olham para ele dizendo, mais ou menos dizendo assim, não adiantou. Ficamos em cima dele a noite inteira. E aí eles desembarcam. Quando eles desembarcam, eles estão dizendo, não vale mais, não presta mais. Depois a gente entra de novo, mas para agora não dá mais. Só que assim que eles desembarcam deste barco, Jesus embarca. Assim que eles saem, Jesus entra. Assim que eles descartam, se você me permite pensar assim, Jesus recicla. Assim que eles desembarcam dizendo, para nós não presta, Jesus entra dizendo, para mim presta. Assim que eles desembarcam dizendo, para nós não tem serventia nenhuma por enquanto, Jesus entra e diz, mas para mim vai dar. Eles desembarcam dizendo, atitude dizendo, não serviu para pescar, e Jesus entra dizendo, mas serve para pregar. Oh. Eles desembarcam dizendo, não adiantou, aí Jesus dizendo, vou fazer dele um altar. Você já percebeu que Deus é especialista em reciclagem? Você já percebeu que nós somos especialistas em desistir, mas Deus é especialista em insistir? Oh. Você já percebeu que a gente é especialista em pular fora, mas Deus é especialista em trabalhar para resgatar os princípios? Oh, glória a Deus. E aliás, irmãos, nós vivemos em uma sociedade que nos ensina a descartar, a abandonar. Vocês estão percebendo isso? A ideia máxima agora é a seguinte: não quer o neném? Aborta. Isso aí é só um feto, é qualquer coisa. Descarta esse negócio. Ó, a gente vai sendo ensinado, essa nova geração que está chegando, pastor Ricardo, ela está sendo ensinada a descartar. Nós estamos descartando tudo. Vocês estão percebendo isso? É só eu. Tem gente descartando tudo, descarta-se tudo. Primeira crise do casamento, divorcia. O que é isso? O pastor fez uma cobrança a mais, entrega essa credencial, descarta isso. Que é isso? Sua foto não apareceu no cartaz? Joga isso para o alto, troca de igreja. A gente vai ser ensinado a descartar. Vocês estão percebendo que a gente não está trabalhando mais para reciclar?
Vocês estão percebendo que a gente está abrindo mão das coisas fáceis? Você está percebendo que o camarada chega na igreja viciado, destruído, caído, aí Jesus salva ele, resgata, dá um dom, e aí ao invés de ele usar esse dom para a igreja, daqui a pouco ele está fazendo hora extra, ele já não congrega mais, ele está na academia, ele vai descartando a fé, ele vai descartando a igreja, ele vai descartando oh meu Deus do céu, ele vai descartando a salvação. A gente é especialista em pular fora, por quê? Porque eu tentei e não deu certo, pastor. A primeira mensagem que eu preguei foi frustrante. O louvor primeiro que eu cantei, eu entrei fora do ritmo. Meu filho, pelo amor de Deus, entenda que uma tentativa frustrada não significa a sua caminhada. Pare de ser tão descartável, recicla. Chega em casa hoje e diz para essa mulher, eu estava pensando em pular fora do barco, mas ao invés de cavar uma estrada nova, eu vou consertar a estrada velha, vou melhorar isso. Ué? Que sociedade descartável é essa, gente? A gente vai abrindo mão de tudo, virando as costas para tudo. Quando Pedro pula dizendo, vou descartar, não vou ficar mais, não tem serventia, Jesus entra e diz, eu posso fazer algo, eu posso realizar algo, oh meu Deus do céu. Aleluia, a sua desistência é uma persistência para Deus. Jesus entra no barco da frustração, isso aqui não vai ser novidade. Quando Jesus entra no barco, a Bíblia diz que o barco era de Pedro. A pesca foi frustrante, mas o barco era de Pedro. Não tinha peixe, mas era de Pedro. Não adianta disfarçar, ainda é seu. Não adianta disfarçar, você ainda é o dono. Você pode falar que não prega mais, mas você ainda é o dono. É seu ainda. Oh glória. Jesus entra no barco de Pedro. Aí a Bíblia diz que quando ele entra, e isso aqui chamou a minha atenção, eu vou me ater um pouco com vocês, porque no versículo de número 3 diz assim, entrando em um dos barcos que era o de Simão, o texto diz assim, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. Repitam comigo, Jesus pediu. E eu descobri nisso aqui, irmãos, um elo de relacionamento. Porque daqui para frente, Pedro vai ser o discípulo mais achegado a Jesus. Daqui para frente, Pedro vai ser o mais afoito, vai ser o mais tratado também, né? Então Jesus já está mostrando para Pedro que o relacionamento entre eles, a nível de hierarquia, vai ser servo e senhor, mas a nível de intimidade vai ser de amigo para amigo. Porque Jesus não chega dando uma ordem. Se Jesus entrasse no barco dando uma ordem, Pedro ia acatar. Só que ao invés de dar uma ordem, Jesus faz um pedido. Porque ordem, tem um ditado que diz que manda quem pode e obedece quem tem juízo. Só que Jesus não chega dando ordem, porque na maioria das vezes, a ordem é trabalhada por coação, por constrangimento. Então Jesus não chega dando ordem, porque a ordem ia constranger Pedro a fazer. Jesus chega fazendo um pedido, porque isso traz satisfação em fazer. Oh meu Deus do céu. Por que Jesus faz um pedido? Porque ele está dizendo para Pedro assim, na hierarquia vai ser sempre servo e senhor, e não precisa nem conotar isso, mas na intimidade, a partir de hoje, a gente é amigo. Você sabe por que quando o teu pastor te chamou para fazer alguma coisa, você falou que ia orar, e você não está querendo fazer, porque você está esperando uma ordem, só que você entendeu que o seu relacionamento com Deus não pode ser só servo e senhor, o seu relacionamento com Deus tem que ser de amigo para amigo. O nosso problema é que a gente está esperando ordem demais, e ele dá ordem, porque ele é rei, ele é senhor, ele manda, só que quando Deus olha do céu para a terra, ele não está querendo só servos em hierarquia, ele está querendo amigos em intimidade. Oh meu Deus do céu. Deus está querendo se relacionar conosco a ponto de trabalhar através de pedidos. O céu não precisa tremer quando Deus faz um pedido. A terra não precisa abalar quando o céu faz um pedido. Quando Ele faz um pedido é uma voz suave de amigo para... Meu Deus do céu. E isso é verdade à luz da Bíblia. Deus procura a gente assim. A ponto da Bíblia dizer que as intimidades do Senhor são para aqueles que o amam.
A ponto da Bíblia dizer que Deus não faz nada sem antes comunicar aos seus santos profetas. Deus está procurando amigos. E não é por carência, não é nada disso. Deus está querendo nos dar a oportunidade de se relacionar com Ele. Oh meu Deus do céu. A Bíblia mesmo vai dizer que um dia Jesus reúne os discípulos e diz assim: eu não vou chamar vocês mais de servos, não vos chamarei mais servos, eu vou chamar vocês de amigos. Oh, glória a Deus. Diga para alguém que está do teu lado, diga assim: você está do lado de um amigo de Deus. Oh glória. E quando a gente entende isso, os títulos que a gente carrega são insignificantes. E quando a gente entende isso, a gente para de brigar por títulos insignificantes, porque é muito melhor ser chamado de amigo. Você está entendendo? Oh, glória a Deus. O amigo, Deus pode acordar ele pela madrugada, dá para ele um nome, dá para ele um endereço. O amigo, Deus pode falar com ele: você está indo para tal endereço, mas eu quero que você vá em outro agora orar por alguém. O amigo, Deus pode fazer pedidos. O amigo, o Espírito Santo tem intimidade com ele. O amigo, oh meu Deus do céu. Jesus disse que aos amigos Ele faz conhecer as suas coisas. Ele diz: o servo não sabe as coisas do seu Senhor, mas eu vos tenho feito conhecer as minhas. Oh, aleluia. Tem gente que não tem coragem de contar segredos para você. Tem gente que não tem coragem de contar suas intimidades, mas existe um Deus assentado no trono, que te escolheu como amigo, que te escolheu como amiga, e quer compactuar intimidade com você. Aleluia, quer partilhar intimidade com você. Oh irmãos, ser amigo de Deus é muito mais do que levantar a mão num culto. Ser amigo de Deus é muito mais do que sentar e ouvir alguns minutos de mensagem. Ser amigo de Deus é levantar e ter Ele do seu lado de manhã. Ser amigo de Deus é caminhar com Ele lado a lado na rua. Ser amigo de Deus é partilhar dos seus segredos. Ser amigo de Deus é servi-lo por alegria, não por ordem. Ser amigo de Deus é estar na tua casa, na sua casa por satisfação, não por imposição. Deixa eu falar com os meus amigos de altar aqui, né? Os pastores de igreja. Por que está tão difícil trazer o povo para a igreja durante a semana? Porque a gente está mexendo com gente que não é amigo mais. A gente está mexendo com gente que não se relaciona com Deus na intimidade mais, ou se relaciona no interesse. Está muito comum, gente. O crente falta do culto, você pergunta para ele: meu irmão, por que você não veio? Ele está com um relacionamento com qualquer outra coisa. É por isso que Jesus chega e faz um pedido, porque Ele quer se relacionar com um amigo. Oh meu Deus do céu. O amigo de Deus, se tem trabalho na segunda, ele está. O amigo de Deus, se tem oração, ele comparece. O amigo de Deus está sempre buscando algo mais do seu amigo. E isso é tão verdade, que nós vivemos em um tempo de tantas bases teológicas difundidas, mas nós ainda somos pentecostais. Nós ainda acreditamos no trabalhar do Espírito Santo, nós acreditamos nos dons espirituais, nós acreditamos no batismo no Espírito Santo, nós acreditamos que Ele pousa sobre nós acreditamos no revestimento de poder, nós acreditamos, porque está à luz da Bíblia, é uma experiência que nós temos, e nesse nível de amizade, Ele colocou sobre nós o seu Espírito, Ele nos batizou no Espírito Santo. Esse batismo no Espírito Santo nos deu um idioma que Satanás não entende, que homens não entendem, que o nosso intelecto não entende, mas que quando o Espírito de Deus nos renova, é uma língua que o nosso amigo entende, é uma linguagem que o nosso amigo entende. Oh, glória a Deus. A ponto da Bíblia chegar a dizer que a gente nem sabe como conversar muito com Ele, porque a gente não sabe pedir como convém. Mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Só os amigos de Deus aqui essa noite, eu quero convidar você a levantar a tua mão ao céu.
Só os amigos de Deus aqui essa noite, aqueles que são íntimos de Deus, permitam que o Espírito Santo lhes renove agora. Eu já volto na palavra, eu só estou aplicando o texto. Amigo, deixa Ele te renovar. Amigo íntimo, deixa Ele falar em línguas estranhas nos seus lábios. Amigo íntimo, deixa Ele te usar em um dom espiritual. Isso é para quem é íntimo. Isso é para quem é íntimo. Isso é para quem se relaciona. Deus está procurando amigos na terra. Uramá, Sodere, Andúria, Labahai. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Eu já volto no texto. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Os íntimos também estão sentindo. Os íntimos também estão permitindo Deus lhes renovar. Os amigos dele também estão sentindo. Os amigos também estão aproveitando. Seja amigo. Oh, glória a Deus, aleluia. Tem alguém conversando com ele intimamente. Tem alguém conversando com ele intimamente. É nesses momentos que ele destaca a sua chamada. É nesse momento que ele destaca o que ele quer com você. Jesus entra no barco de Pedro. Jesus faz um pedido a Pedro. E diz a Bíblia que depois de fazer esse pedido, que esse pedido tem um interesse, um objetivo, é dizer assim: Pedro, afasta um pouco da terra. E Pedro afasta um barco um pouco da terra, e dentro daquele barco de frustração à noite, aquele barco agora se torna em um púlpito de pregação para uma multidão sedenta. Aquele barco de 0 peixe se torna barco de 100% palavra. Oh, glória! Aquele barco que fez que os pescadores desembarcaram desanimado, agora está sentado nele o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Oh, aleluia! Deixa eu aplicar isso de maneira que você já ouviu. Não é a sua frustração de ontem que vai fazer Deus desistir do que Ele tem com você hoje. Não são as suas tentativas frustradas que param o que Deus tem para você. Deus me trouxe aqui para dizer para você: se levanta de novo, se ergue de novo. Oh, vai ser difícil apagar o teu passado? Vai ser difícil dizer que a pescaria não deu certo? Vai ser difícil dizer que a noite não foi frustrante? Mas não significa dizer que não pode haver uma nova expectativa. Não pode haver uma nova tentativa. Sabe por quê? Porque durante a noite era você e o barco, durante a noite era você e as redes, agora durante o dia é Jesus no barco. Glória a Deus. Olha aí, tem gente recebendo essa palavra, tem gente entendendo essa palavra, tem gente entendendo esse mover de Deus essa noite. É noite de reciclagem. Eu tenho uma mensagem para alegrar o teu coração e para preocupar o inferno. Tu vai voltar a cantar de novo, tu vai voltar a pregar de novo, você vai orar e alguém vai ser renovado de novo. Por quê, pastor? Porque agora quem está no barco é o Rei, quem está no barco é o Senhor, quem está no barco é o soberano. Agora quem... Oh, aleluia! Culto com cooperadores é culto de reciclagem. Diga para alguém que está lá, diga assim: Deus está te dando uma nova oportunidade. Aleluia! 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 Oh,
Deus está te dando uma nova oportunidade. Pega aquele texto que você tentou pregar, aquela mensagem não saiu como você queria, estuda de novo, prega de novo. Mas pastor, vão dizer que eu estou repetindo a mensagem. Repete, insiste, persiste, não tem problema. Pega aquele hino que você tentou cantar que não deu certo, que você entrou no tempo errado, que você desentoou numa parte, canta de novo. Se for necessário, canta no outro culto. Por quê? Porque a noite é sua, mas o dia é de Deus. Aleluia! Oh, meu Deus do céu! Aleluia! Tem uma glória na casa, não tem, irmão? Essa glória não atrapalha, não. Ela não atrapalha. Essa glória motiva. Essa glória motiva. Pode adorar, pode reverenciar essa presença. Eu tenho um tempo hábil aqui para terminar a mensagem. Então pode reverenciar esta presença, porque é noite de reciclagem, é noite de restauração, é noite de restauração. Aleluia! É intimidade. Jesus fez um pedido. E aí é interessante como que Deus trabalha, porque o barco que não serviu para pescar, agora serve para pregar. E Jesus prega. Irmãos, tem uma presença aqui, eu já volto no texto, eu já volto. Alabacedere anduri alabahai. Eu já volto no texto, eu já volto. Uracá sobidere anduri alabahai. Urabá sobiderece anduri alabahai. Alguém depois pode pegar o vídeo, fazer o corte, zombar das nossas línguas estranhas, mas enquanto eles estão zombando, eu estou entendendo a intimidade, a intimidade, a intimidade, a intimidade, a intimidade. Ele nos deu, Ele colocou nos nossos lábios, é isso, é a presença de Deus para íntimos. Aleluia. Oh, glória a Deus, que presença gloriosa. O texto diz que Jesus prega a mensagem toda, a ponto de Lucas escrever assim: quando acabou de pregar, ele entregou, na nossa linguagem, entregou tudo, falou tudo o que tinha que falar para aquela multidão, ensinou aquela multidão, e depois de concluir a mensagem, versículo de número 4, e quando acabou ele de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto, volta para o lugar profundo e lançai as vossas redes para pescar. Agora é interessante porque Jesus destaca a rede. Que rede é essa? É a rede que quando ele chegou na praia e os pescadores haviam desembarcado, você percebeu no texto que eles estavam lavando as redes? Eles estavam lavando. Sabe por quê? Porque Pedro não conseguiu pegar peixe, mas conseguiu pegar sujeira. Na tentativa de Pedro, ele não atingiu o objetivo, mas trouxe traumas. Na tentativa de Pedro, ele não conseguiu pegar o peixe, mas pegou algo que traz imundície, sujeira. Aí Pedro desembarca desmotivado, mas lava a rede, oh glória, lava a rede com propósito. Escuta isso aqui, irmão. A pescaria pode até ser frustrante, mas a rede jamais poderá ficar suja. A rede jamais poderá ficar suja. O nosso coração jamais poderá estar impuro. Porque não tem jeito. Quem dera se viesse só peixe, mas também vem sujeira. No exercício da pescaria, a gente encontra traidores. No exercício da pescaria, a gente encontra ingratos. No exercício do ministério, a gente encontra tantas coisas que a gente não queria encontrar. Gente que a gente investe e abandona a gente. Gente que você ajuda a levantar e quando está bem vai para outro lugar. E nem dá tchau para você. Só que essas coisas não podem ficar na sua rede. Oh meu Deus do céu. Essas coisas não podem ficar na sua rede. Se os irmãos me permitem um rápido testemunho aqui que edificou a minha fé esses dias. Fazendo um trabalho de evangelismo no nosso bairro. Hoje pastoreando a igreja, a gente faz um trabalho em peso. Está ali o meu filho, que é um dos meus mais fiéis companheiros no evangelismo pessoal.
E a gente sai na rua batendo de porta em porta, evangelizando, distribuindo panfleto, a gente vai atrás das pessoas. Nós fizemos um trabalho de jovens agora, dois finais de semana atrás, e fugiu totalmente da minha expectativa. A minha expectativa é que eu ia pegar muito peixe. E aí um monte de gente que a gente convidou, que não era crente, aquela questão toda, não foi ninguém na igreja. Acho que os pastores também já passaram por isso. Um trabalho de peso com oração, não foi ninguém. Quando eu cheguei na igreja, o ministério de louvor estava cantando, eu saí para fazer alguma coisa, voltei. Aí quando eu cheguei que eu não vi ninguém, eu fui para um cantinho da igreja. E eu, num cantinho do corredor da igreja, eu orei e falei, Senhor, eu acho que está na hora de eu parar, né? Mas aquilo me desmotivou de um jeito, pastor. Aquilo me deu uma tristeza tão grande na alma. Eu falei, eu acho que eu estou insistindo onde que Deus não quer que eu insista. A rede ficou cheia de sujeira. E eu comecei a pensar, poxa, mas eu falei com o fulano, tem 2 horas, o fulano falou que ia vir. Eu encontrei com o ciclano há 40 minutos, o ciclano falou que ia vir. E aí eu comecei a levar para o pessoal. Esse eu não evangelizo mais, esse eu não oro mais. Acontece só comigo, com vocês também acontece isso. Esse aqui eu não insisto mais, esse aqui acabou, essa daqui eu não insisto mais. Se quiser ir para o inferno que vai, né? Vai para o sexto, porque o quinto está cheio. E aí o seu coração vai ficando cheio de sujeira. A sua rede vai ficando suja. Você vai levando tudo para o pessoal. Aí o Ministério de Louvor acabou de cantar, eu fui orar. Quando eu fui orar, irmãos, literalmente, eu confesso para vocês, eu não sou um homem de ter visões. Dificilmente Deus me use algum tipo de dom espiritual. Mas naquela noite, um demônio entrou no culto, ele chegou cara a cara na minha cara. Ficou bem pessoal isso aqui, né? Ele chegou, eu não sou de ter isso, irmãos, eu tenho dificuldade até de contar experiências espirituais. Aí Guilherme, ele chegou, ele riu, bem na minha face, naquela visão ele riu na minha face, o meu corpo arrepiava de alto a baixo, porque é uma batalha espiritual, e eu não conseguia entender, e naquele momento eu conversava com Deus, eu dizia, Senhor, o que está acontecendo? E de repente aquele demônio aparece num lugar escuro, e as pessoas com as quais eu tinha colocado no coração que eu não ia evangelizar mais, eu estava abrindo mão, que ia procurar outras, eu via aqueles demônios segurando as pessoas. Na hora do culto, o culto acontecendo, eu chorando, arrepiando, sendo renovado, querendo parar, e o mover de Deus, Deus ainda faz isso, gente. E de repente naquela visão os demônios seguravam as pessoas, e eu assistindo aquilo naquela escuridão, as pessoas seguradas por eles, presas por eles. Daqui a pouco chegam pessoas pequenas, andando. Elas eram pequenas em relação aos demônios, os demônios eram bem maiores do que elas. Naquela visão, aquelas pessoas pequenas chegam, quando elas chegam acompanhadas de um homem zarrão branco, um homem de branco, bem grande. E quando elas chegam acompanhadas por ele, a presença dele, não a presença delas, incomoda os demônios, e eles começam a soltar as pessoas. Oh, glória a Deus! E naquela visão Deus disse para mim no culto, irmãos, eu não sou um homem de ter visões, meu ministério não é esse. Só que Deus sabe como fala. E naquela visão aquele ser de branco disse para mim assim, esses pequeninos aí são os crentes. Comparados à batalha que eles têm que enfrentar, eles são pequenos, mas o que faz a diferença é que esses pequenos carregam a minha presença. Esses pequenos carregam a minha presença. Então, se você me permite, dentro da analogia, dentro do testemunho, fazer uma analogia, pequeno, não deixa a sua rede suja, não deixa esse ódio continuar aí, não deixa essa amargura continuar aí, lava essa rede, limpa essa rede, porque está chegando na tua praia aquele que vai te fazer pescar de novo. Oh, glória a Deus. Deixa eu aplicar essa palavra, deixa. Coloca a mão sobre o teu coração, isso é só para tomar sua atenção. E começa a falar para ele, fala, Jesus, eu carrego aquele trauma, eu carrego a dor daquela traição, Senhor, eu carrego a dor daquele abandono, eu carrego, Senhor, eu carrego a dor daquela ingratidão.
Ministros do altar, eu preciso dizer para você, Deus está assistindo a dedicação, a nossa dedicação. Deus está assistindo o que a gente está fazendo, a gente está lidando com gente ingrata. De vez em quando chega a hora do culto, o que mais tinha que ter motivação para ir para o culto éramos nós, mas a gente não quer ir porque a gente está tão ferido. Não está tratando com tantas pessoas ingratas. Sabe o que Deus está dizendo no meu coração? Que Ele nos trouxe aqui para nos tratar essa noite. Deus nos trouxe aqui para nos curar essa noite. Deus nos trouxe aqui para nos dar força para lavar a rede. A sujeira não vai ficar aí. Resquícios de um mar imundo não vai ficar aí. Oh meu Deus do céu, lava a sua rede essa noite. Lava a sua rede essa noite, até porque depois de toda a pescaria tem que ter uma limpeza. A pescaria não traz só peixe, a pescaria traz sujeira. Ah, meu Deus do céu, aproveita esse momento para limpar, aproveita esse momento para lavar a rede. Aleluia. O problema não está em largá-la, o problema está em largá-la e deixá-la suja. Oh, glória a Deus. Quando Jesus chega, eles estão lavando as redes. Os peixes não vieram, mas as sujeiras também não vai ficar. Oh, glória. A expectativa não foi atingida, mas sujeira também não fica. Oh, meu Deus do céu. Eu não alcancei o que eu queria alcançar, mas as podridões não vão ficar. O meu coração é puro, a minha alma é pura. Existe um Espírito em mim que é santo, Ele me santifica, Ele é santificador. Glória a Deus. Depois que Jesus usa o barco, Ele vira para Pedro e fala: agora você vai precisar usar a sua rede. Glória a Deus. Você vai pegar as suas redes, você vai voltar para o mar para pescar, Pedro. Você vai voltar para o lugar profundo. E aqui é o caminho para concluir. Jesus poderia ter tido dó de Pedro. Só que eu aprendi com o pastor que Deus não é bonzinho, Deus é justo. Poxa vida, Pedro tinha trabalhado a noite inteira. Noite de sono perdida, diz alguém que não se recupera, cansado. Ainda teve que ouvir Jesus pregar. Ficou ali. Jesus poderia ter dito para Pedro assim: Pedro, eu vou trazer os peixes para você aqui no raso. Só que ao invés de fazer isso, Jesus falou: volta para o lugar profundo. Oh. Seria humano se Jesus trouxesse os peixes para Pedro, só que ia deixar Pedro mal acostumado. Oh. Se Jesus traz os peixes, isso aqui é um pensamento de pregador. Se Jesus traz os peixes para o raso, o milagre ia ser do mesmo jeito, só que Pedro ia ser um discípulo mal acostumado. Pedro ia acostumar com coisa rasa. Pedro ia acostumar com vida rasa. Oh meu Deus do céu. Pedro ia acostumar com o evangelho raso. Pedro ia acostumar com uma vida superficial. Então Jesus manda Pedro voltar para o lugar profundo. Primeiro, profundidade na Bíblia é muito lindo, não é? Mostra que Deus não é um Deus de superficialidades. O problema hoje é que a gente quer dom espiritual, mas ora 2 minutos por dia. O problema hoje é que nem nós, os pregadores, estamos querendo nos envolver com questões espirituais, mas vocês estão percebendo que os pregadores não estão nem chamando o povo na frente para orar mais? Vocês estão percebendo que os nossos congressos, de forma geral, a gente está mais preocupado com enfeite, com ornamentações. Por quê, pastor? Porque a gente está se adaptando com coisas rasas. Fui fazer um evento na igreja há um tempo atrás, aí chamei um grupo de líderes para falar: a gente vai fazer assim, 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 vai fazer na rua, a gente é assembleano, negócio de rua, pregar na rua para Jesus salvar. O rapaz falou: você está louco, pastor? A gente tem que fazer um bolo, colocar balões. Por quê? Porque a gente está querendo viver no raso. Enquanto a gente está ganhando peixe no raso, Jesus está dizendo assim: volta para o profundo. Volta para o profundo. Sabe por que Jesus manda Pedro voltar para o lugar profundo? Porque a experiência ruim dele não foi no raso. A experiência ruim foi no profundo. Eu aprendo também que quanto mais longe você for, possivelmente você vai ter mais experiências ruins. Só que essas experiências ruins fazem Deus te fazer pescar de novo depois dela.
vai tentar chamar alguém para trabalhar hoje, pastor, na igreja. Ô irmão, pastor, estou tão cansado. Ah, pastor, não quero mais. O povo é ingrato, porque teve experiência no lugar profundo. Só que aí Jesus chega e diz assim: você vai pegar o seu barco, Pedro, que eu usei, mas continua sendo seu. Você vai pegar a sua rede, que eu nem encostei nela, quem lavou foi você. Meu Deus do céu. Jesus usou o barco, mas quem lavou a rede foi Pedro. A rede quem lava é você. Pega esse barco, pega essa rede e volta lá. Aí Pedro fala algo com Jesus interessante. Ele diz assim: Senhor, eu havendo trabalhado a noite inteira, eu não peguei nada. Tem relatórios que precisam ser dados, né, irmão? Até quando a gente vai ficar tentando disfarçar? O trabalho foi uma bênção. Não foi, irmão. Tem vezes que não é. E falar isso para cooperador às vezes é dolorido. Tem vezes que não foi legal. Ninguém se converteu, não teve o batismo no Espírito Santo. O mover não aconteceu. Tem hora que tem que dizer: não foi como eu queria. Mas quanto mais você falar. Vou te dar base. Atos 3, o discípulo, o mendigo pede esmola. Aí Pedro tem que dizer: eu não tenho. Então tem horas que tem que dizer: eu não tenho. Eu não tenho, não deu certo. Aquela noite de mensagem não foi como eu queria, aquele louvor não foi como eu queria, o conjunto não destacou como eu queria. Tem hora que você tem que dizer: eu fiz e não deu nada certo. Tem hora que o relatório tem que ser dado, não adianta maquiar. Senhor, eu trabalhei a noite inteira, peguei nada. Mas agora eu vou voltar porque eu estou debaixo dessa palavra que o Senhor pregou aí. Quando Pedro diz assim: sob a tua palavra, debaixo da palavra, não é a ordem só que Jesus está dando agora, é a mensagem que Jesus pregou. Pedro ouviu. Sabe aquela mensagem que a multidão estava oprimindo, apertando para ouvir? Jesus pregou. E essa mensagem que Jesus pregou atingiu a multidão, mas também atingiu Pedro. Oh, meu Deus do céu. Aí Pedro diz: depois dessa palavra aí eu volto a pescar. Depois dessa palavra eu faço hora extra. Depois dessa palavra eu fico no mar mais 3 dias. Depois dessa palavra eu lanço a rede quantas vezes for preciso. É por isso que a multidão queria a palavra, porque a palavra anima quem desanimou, a palavra levanta quem caiu, a palavra, a palavra. A palavra. E aí Pedro vai. Glória a Deus. Quando Pedro lança a rede, começa a puxar. Diz a Bíblia que ele pegou tanto peixe, que não estava cabendo no barco dele. Algumas horas atrás esse barco era o barco da frustração. Algumas horas atrás essa rede era a rede da sujeira. Algumas horas atrás esse barco era o barco do desânimo. Algumas horas atrás esse barco era o barco do desanimado, só que agora é o barco do pescador que pescou tanto que nem cabe os peixes. E aqui eu concluo. Pegou tanto peixe que a Bíblia diz assim que ele teve que fazer sinal para os companheiros que estavam no outro barco. Oh, glória a Deus. Estava no outro barco, mas era companheiro. Às vezes não tem a mesma placa denominacional, mas é companheiro. Às vezes não tem a mesma liturgia, mas é um companheiro. Você pode orar por ele, ele pode orar por você. Fizeram um sinal, aí veio. Quando os companheiros chegaram, diz a Bíblia que encheu ambos os barcos. Vamos pensar, segundo a história tinha quantos mil barcos? Quem lembra? Quase 4.000. Vamos colocar 4.000 para nossa mente ficar boa. Jesus viu quantos? Entrou em quantos? Mas quando ele encheu quantos? Jesus entrou em 1, mas quando foi encher de peixe, ele encheu 2. Meu Deus do céu. Por que Deus trabalha nessa progressão? Por que Deus entra em 1 para encher 2? Não foi assim com você? Não é assim com a tua vida? Deus te pegou lá no boteco, Deus te pegou lá na boca de fumo, Deus te pegou lá na van religião, olhou para você e disse: eu vou encher ela, eu vou encher ele, mas enchendo ela eu encho o marido, enchendo ela eu encho o filho, enchendo ela eu encho o pau. Oh, meu Deus do céu. Deus entra em 1 para encher 2. Aleluia. Deus é, oh meu Deus do céu, diga isso para alguém, diga assim: Deus chamou você
mas está de olho em alguém na tua casa, está de olho em alguém na tua família, ou está de olho em alguém no teu trabalho. Por quê, pastor? Porque entrar ele entra em um, mas encher ele enche dois, ele enche três, ele enche. Oh, você vai sair daqui cheio, você vai sair daqui cheia. Os barcos voltam para a praia. Quem olha para Pedro agora está de boca aberta. Os barcos voltam. Quando os barcos voltam, diz a Bíblia que assim que Pedro depara-se com Jesus, ele olha para ele e diz assim: Senhor, afasta-te de mim, porque eu sou pecador. Eu sou. Interessante é que o sucesso de Pedro não fez ele começar a colocar exigências. O sucesso de Pedro não fez ele ficar ensimesmado, se achando. Não, agora para eu ir pregar é tanto, porque agora eu tenho sucesso. O sucesso de Pedro não fez ele virar artista, mas fez ele entender a sua realidade. A pesca maravilhosa não fez Pedro se engodar, se ensoberbecer. A pesca fez Pedro reconhecer quem ele era. Pedro chega com um barco cheio, mas chega dizendo: eu sou pecador. Oh, meu Deus do céu, como que foi a noite de culto? O louvor foi maravilhoso, mas você é pecador. Como é que foi a mensagem? Foi poderosa, mas você é pecador. Como é que está a igreja que você está pastoreando? É poderosa, Deus está trabalhando lá, mas quem continua lá é um pecador que precisa da graça, precisa do favor, precisa da misericórdia. Jesus ouviu de Pedro: afasta-te de mim, porque eu sou pecador. Pedro não está cheio, não está ensimesmado. Diz a Bíblia que eles chegam. Jesus agora vira para Pedro e diz assim: Pedro, não temas, porque de agora em diante você vai ser o quê? Bom, Jesus não disse que ele ia ser um grande pregador da nação. Contextualizando, Jesus não disse que o vídeo dele ia bombar na internet. Não tem problema nenhum, tá? Jesus não injetou no coração de Pedro o desejo de ter sucesso. Jesus injetou no coração de Pedro o desejo de ganhar almas. De agora em diante você vai ser um pescador de homens. Com a permissão do seu pastor, se coloque de pé, por gentileza. Talvez você nunca vai pregar uma mensagem num altar cobiçado da nação. Vamos pensar assim. Talvez um vídeo seu pregando nunca vai bombar na internet, que é o nosso tempo, né? Talvez você nunca vai conseguir fazer contrato com a gravadora. Talvez nunca vai acontecer isso. Só que você nunca pode deixar de ser um ganhador de almas. Oh, glória a Deus. O maior ministério que Deus tem para nós é resgatar os perdidos. O maior ministério que Deus tem para nós é ir atrás das almas perdidas. E esse é o tempo, igreja. Essa é a hora. Essa é a hora em que os homens estão experimentando tudo, mas o vazio continua. Esta é a hora porque os homens estão mudando gênero, mudando ideias, mudando princípios, mas o vazio continua. Essa é a hora porque os homens estão levantando para si doutores segundo as suas concupiscências, mas o vazio existencial continua. Essa é a hora que os homens estão correndo atrás de riqueza, o dinheiro está na conta, o carro bonito está na garagem, mas o vazio continua. A humanidade está desesperada atrás de Deus, e Deus colocou a rede na tua mão. Deus nos chamou para ganhar almas para o teu reino. Fecha os teus olhos que eu vou orar e devolver o microfone. De agora em diante serás pescador de homem. De frustrado para pescador de homens. De decepcionado para evangelista. De testemunho, de noite de agruras, para resgatador de vidas. De tentativa frustrada para pregador do evangelho. Esse é o tempo, esse é o tempo, esse é o tempo, esse é o tempo. Pai, no nome de Jesus, nós agradecemos o Senhor nesta noite, Deus.
Porque quando nós fazemos da nossa força, somos como Pedro, só achamos sujeira. Quando fazemos do nosso jeito, somos como Pedro, só alcançamos decepções. Quando fazemos do nosso jeito, do nosso método, só encontramos frustrações. E é por isso que te damos graça, porque o Senhor entrou no nosso barco. O Senhor entrou no nosso barco. Te damos graça porque o Senhor está motivando pessoas aqui hoje de novo. Pessoas que não queriam mais vão voltar a querer. Pessoas que estavam desanimadas estão animando de novo. Deus está restaurando ministérios neste lugar. E obrigado, Senhor, porque acima de tudo, acima de nome, acima de título, oh glória, acima de status, acima de pompa, acima de fama, nós temos o principal ministério que é resgatar os perdidos. Nós temos o principal ministério que é ter o Senhor no nosso barco, ó Deus. Obrigado, Senhor, por tudo que Tu tens feito em nós. Urabá, Calacéria, Andúria, Labahai. Urabá, Sodéria, Andúria, Labahai. Urabá, Sedéria, Andúria, Labahai. Urabá, Sodéria, Andúria, Labahai. Urabá, Calacsobiderece, Andúria, Labahai. Aproveita o momento, amigo de Deus. Ainda dá tempo, aproveita o momento. Deixa o Espírito Santo te renovar. Deixa o Espírito Santo renovar você, porque você é amigo. Você é íntimo, recebe renovo. Na galeria, recebe renovo. Deixa o Espírito Santo te renovar. Quanto tempo tem que você não fala em línguas estranhas? Deixa Ele te renovar. Aproveita o momento para Ele te usar em um dom espiritual. Quem sabe Ele te toma agora em variedade de línguas. Quem sabe Ele toma alguém agora em interpretação de línguas. Nós ainda acreditamos. Nós entendemos que os dons não cessaram. Os dons não pararam. O Espírito Santo ainda dá para os íntimos os dons espirituais. Cadê você? Cadê você? Cadê você que acredita nesta verdade? Glória! Oh glória! Oh glória! Urabá, Sadari, Andúria, Labai, Osséria, Andúria, Labahai. Urabá, Shadesse, Andúria, Labahai. Os amigos de Deus estão recebendo pedidos esta noite. Os amigos de Deus estão sentindo toque esta noite. E eu termino a minha participação dizendo que a sua frustração vai se converter em grande pescaria. Eu termino dizendo que o teu insucesso vai se transformar em um grande ministério, em uma grande chamada. Como ministro do Evangelho, eu abençoo a tua vida, a tua casa, o teu ministério. Tem uma presença aqui essa noite. Esta frustração não vai te levar à automutilação, à autodestruição. Esta frustração não vai te levar à desistência. Tem um Deus aqui hoje entrando no teu barco. Tem um Deus aqui hoje te convidando para pescar de novo. Tem um Deus aqui hoje direcionando os peixes à tua rede. Tem um Deus aqui hoje tratando e curando você. Eu quero trabalhar para o meu Senhor, levando a palavra com amor. Quero eu cantar e orar. Vamos. Todos. Trabalhar e orar na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar e ocupado quero estar, sim, na vinha do Senhor. Mais uma vez. Trabalhar e orar na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar e ocupado quero estar, assim, na vinha do Senhor. Aleluia. Boa esta palavra.
Quantos receberam dos céus esta mensagem? Você quer divulgar o seu evento, sua igreja, com um vídeo como esse? Vem aí, Pentecostes 2023, no Ministério A Colheita Internacional, com o tema Não Deixe a Chama Se Apagar. Levante-se e prepare-se. O noivo vem. Preletores, Pastor Diego de Oliveira. Então acesse agora aguiaproduções.com e vem ser águia.